Agora falando um pouco sobre a imunidade adaptativa, aqui essa imunidade ela é mais específica e ela vai criar células de memória, que nós vamos entender depois para que servem essas células de memória. Então, a imunidade adaptativa é composta pela imunidade celular, que é mediada por linfócitos T, e pela imunidade humoral, que é mediada por linfócitos B. Iniciando então com a imunidade adaptativa celular, o principal então componente são os linfócitos T. E aqui a gente tem os três principais linfócitos que realizam ação nesse sistema. Então, primeiramente, o linfócito TCD8, que é um linfócito citotóxico, ou seja, ele realiza o ataque dos patógenos e utiliza um mecanismo de liberação de granzimas e perfurinas principalmente. Já os linfócitos TCD4 são chamados de linfócitos auxiliadores. Eles vão auxiliar no processo, secretando então citocinas e estimulando a ação das células fagocíticas. E aqui, por último, a gente tem as células T regulatórias, ou Tregs, que são células que vão retornar ao equilíbrio do corpo. Então, quando a resposta inflamatória está muito exacerbada por causa dessa ação aqui de linfócitos T e B, as células Treg, então, vão causar imunossupressão e estabelecer o equilíbrio desse local. E agora, a gente vai falar um pouco da imunidade adaptativa humoral. Então, se a celular era mediada por células T, a humoral vai ser mediada por linfócitos B. Então, os linfócitos B, eles são produtores de anticorpos, que também são chamados de imunoglobulinas, e esses anticorpos, eles podem tanto ficar na superfície da célula B, acoplados, como eles podem ser secretados e ficarem circulantes pelo nosso corpo. Muito se fala, sobre as vacinas, e a ideia da vacina é exatamente isso. A gente tomar a vacina, ter o contato com o antígeno inicial de uma doença, o nosso corpo, os nossos linfócitos B aqui, já produzirem os anticorpos e ter uma célula B de memória que já conhece esses anticorpos. Assim, quando a gente entrar em contato de fato com aquela doença, o nosso corpo já está preparado para montar uma resposta rápida e ele já tem os anticorpos produzidos. Tendo em mente todos esses componentes celulares, humorais e todas essas características do sistema imune que a Mari acabou de explicar, existe ainda mais uma qualidade, mais um detalhe no qual esse sistema imunológico se aplica e que está muito envolvido no nosso contexto da nossa segunda semana de imunoterapia, que é a capacidade desse sistema de nos proteger contra nossas próprias células. Aquelas células que nos fazem mal, ou seja, células cancerosas.